Olá, eu sou a Daniela Freixo de Faria, psicóloga infantil, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre a compaixão, o acolhimento como caminho. Como é que a gente pode usar dessa ferramenta tão poderosa nos momentos desafiadores com as crianças? Vamos falar sobre isso? Oi, gente, tudo bem? Antes de mais nada, se inscreve aqui no canal, já dá like. Eu nunca peço like nos vídeos, mas quanto mais like nos vídeos, mais gente vai ter acesso a esse conteúdo. Então, se você gostou, dê um like, coloque seu comentário aqui embaixo. Hoje a gente vai falar sobre esse acolhimento, que mesmo antes de um processo de correção, seja através da aplicação de uma consequência ou da aplicação de um ou você, de um processo de escolha, ou mesmo antes de fazer um combinado, ou mesmo antes de dar uma orientação para essa criança, é muito importante que a gente seja capaz de acolher. O acolhimento, ele diz para o outro que o que ele está sentindo é sentível. Já pararam para pensar? Eu também sinto. Você não está errado de sentir isso, ou de se entristecer, ou de se enfurecer muitas vezes. E normalmente, nesse acolhimento, a gente consegue, através de um espaço de perguntas, a gente começa. Imagina uma criança muito nervosa. A hora que eu acolho, tudo bem, você está nervoso porque tem que desligar a televisão. Eu consigo entender você estar nervoso assim. Por quê? Porque quando alguém desliga a minha televisão, eu também me irrito, me enfureço. A hora que eu entendo isso no outro, eu posso chegar para o outro e dizer o que você precisa. Você precisa de alguma coisa? Ele vai falar, mãe, sabe o que é? Eu queria assistir mais 2 minutos de televisão, eu queria terminar esse programa. Aí a gente vai ver se isso é possível, caso seja ok, terminando o programa, tá combinado que você vai direto pro quarto. Caso isso não seja possível, eu vou acolher essa criança na frustração que ela está vivendo. Então eu sinto muito por você estar frustrado, estar chateado, hoje infelizmente não será possível, mas aí eu considero, vamos combinar que amanhã, assim que você acabar todas as suas atividades, você vai continuar desse ponto que parou. Hoje é tão bom, né, gente? Dá para dar pausa, dá para esperar. Lembra a gente na época daquele desenho que você gostava? Não tinha pausa, você perdia o desenho. Hoje a gente ainda consegue resgatar esse momento. Mas o ponto importante é a gente perceber que quando eu digo eu também acho ruim quando eu tenho que desligar a televisão, quando eu também sinto isso, a gente está saindo de uma expectativa e exigência de que essa criança já devia dar conta de fazer tal coisa e a gente está exatamente acolhendo e convidando a responsabilidade de aprender exatamente a lidar com a frustração de desligar a TV. O eu também, que é esse processo que eu acolho o que você sente, eu sinto como você sente, eu conheço esse sentimento, ele é muito importante, por quê? Porque essa criança, quando compreendida, tende a precisar de menos fúria. Quando compreendida, ela tem a tendência de, nossa, já fui compreendido no que eu preciso, logo eu não preciso mais continuar brava ou gritando. Então, o processo de acolhimento, de compaixão da nossa parte, a gente está saindo da expectativa e da exigência e a gente está exatamente vivendo o processo de aprendizado junto com as crianças. A armadilha da expectativa e da exigência, gente, ela é uma armadilha importante, por quê? Porque quando eu espero que essa criança já devia dar conta, ao invés da gente agir adultos com compaixão, com acolhimento ao sentimento de frustração que apareceu e todo o barulho que vem dele, a gente acaba agindo com crítica. E a crítica, ela é exatamente a expectativa e a exigência que eu tanto falo para vocês. A crítica é exatamente a ideia de que você já devia ser quem você devia ser. E você já devia saber o que ainda não sabe. E a gente às vezes se critica também. Você, mãe, já devia dar conta de ter ensinado o que você já devia ter ensinado. Você, pai, já devia ter mostrado o que você ainda não mostrou. Ele já devia conseguir, a culpa é tua, etc e tal. Por isso que a premissa, gente, que a gente trabalha muito isso lá no curso, a premissa de sermos imperfeitos e falhos, ela é uma compreensão importante para a gente entender todo o processo de falha e toda a oportunidade de aprendizado que se dá tanto na falha quanto nos acertos. Na hora que a gente está na premissa de nascer perfeito, nasceu luz, nasceu tudo certo, nasceu completamente bom, a gente acaba ou criticando o outro ou se criticando quando uma falha acontece. Porque nessa
lógica você já devia ter ensinado. Ele já não devia fazer mais isso, ele já devia saber desligar a TV. E quando a gente pensa nessa lógica, a gente sai do processo de aprendizado. Se ele já devia saber e não sabe, eu acabo prendendo ele lá no passado de tudo que ele já devia conseguir e não conseguiu, a situação já passou, ele não tem mais o que fazer, mas ele não é quem ele devia ser. E isso vai disparando essa noção de persona, de autoimagem, quem eu preciso ser para que meus pais me amem, quem eu preciso ser para que eu tenha valor. E aí a gente vai criando uma dificuldade de aprendizado, um processo de orgulho muito grande no processo de educação. E acaba tirando a criança exatamente da educação, da ação de receber essa orientação e esse norte na oportunidade que está acontecendo agora. Por isso que o acolhimento, ele é o espaço entre nós que diz, tudo bem você sentir isso, eu entendo você sentir isso, eu também me sinto assim muitas vezes, mas aí eu vou te convidar a responsabilidade de compreendido o que é que você vai fazer com a sua postura. É a hora que a gente pode aplicar um ou você, ou uma consequência, que a gente tem também trabalhado bastante lá no curso com situações práticas do seu dia a dia. Mas percebam que pela crítica, pela expectativa e pela exigência, a nossa tendência é castigá-lo dele não ser ainda o que ele já devia ser. É punir no sentido de a criança já devia dar conta de fazer o que ela está exatamente tendo a oportunidade de aprender. Quando a gente põe o ou você, ou mesmo a aplicação de consequências, a gente está dando oportunidade à criança perceber que toda ação e toda a escolha que ela faz, toda atitude que ela tem uma consequência e que é ela que vive. Na hora que a gente vai por este caminho com o acolhimento, exatamente porque eu entendo que eu também sou falho e também estou aprendendo, a gente não solta da responsabilidade, mas a gente sai da exigência. E aí a gente começa a caminhar por uma caminhada que tem compaixão, tem perdão, tem humildade e tem aprendizado. Esse é um caminho, gente, que é um treino muito grande para nós, porque o nosso piloto automático é a gente ir para expectativa, exigência, cobrança, crítica e tudo mais. O nosso piloto automático é em ver o outro, a falha do outro, e a gente não aceitar essa falha no outro. Mas o que eu tenho entendido, colocando a lupa dentro do coração, e esse é o convite que eu te faço, é que a hora que a gente começa a perceber o quanto nós falhamos, a gente começa a olhar a falha do outro como oportunidade de aprendizado, mas a gente começa a olhar essa falha do outro com mais compaixão. Nesse sentido, quando eu chamo a responsabilidade, eu estou exatamente trilhando o caminho de aprendizado com essa criança, ao invés de tirá-la do aprendizado e cobrar que ela já devia saber o que não sabe. Esse é um ponto muito crucial, muito central do processo de educação através da responsabilidade, da humildade, da compaixão, e do aprendizado de todo dia, que temos a perseverança em conquistar. Temos oportunidade todos os dias, essa oportunidade se faz de inúmeras formas e o nosso ponto primordial é a gente prestar atenção para que a educação se mantenha ativa e acontecendo a todo momento, porque a nossa tendência é a gente querer garantir que tudo aconteça e corra bem, mas muitas vezes nesse lugar de exigência ou de garantia, a gente está tirando a criança do aprendizado. Parece às vezes muito complicado, mas não é. Quando a gente começa a botar a lupa dentro da gente e a gente entende esse lugar de falha com mais compaixão e amor, a gente começa a entender esse lugar de falha do outro também dessa forma. E aí significa que, então tudo bem falhar, então tudo bem errar, então tudo bem se descuidar? Não, porque há consequências e somos nós as pessoas que vivemos as consequências das nossas atitudes. Então o ponto é, eu tenho compaixão, mas ao mesmo tempo o convite ao aprendizado e à responsabilidade estão lá ativos e super bem colocados por nós. Esse é o trabalho que a gente tem vivido lá no curso online, onde a gente aprofunda tudo isso no espaço de acolhimento que a gente tem, que são os nossos encontros ao vivo, e nesse espaço a gente vai lidar com exatamente a situação que aconteceu aí na sua casa, se você quiser trazer a situação. É muito importante perceber, a cada situação a gente tem a oportunidade de viver de forma piloto automático, vou exigir,
vou cobrar, esperava que já tivesse tudo certo, me exijo, me cobro também, tento garantir, tento fazer ficar bom, ou eu vou parar para refletir e eu posso viver esse processo pelo acolhimento, pelo aprendizado, pelo convite à responsabilidade, pela aplicação de consequências. E aí nessa experiência essa criança recebe realmente a informação tão preciosa para fazer diferente nessa situação que já passou? Não, na próxima situação, na próxima oportunidade que vai surgir. E vai surgir, certo? Então, eu espero que esse caminho de compaixão e de acolhimento possa se fazer presente aí na sua casa. Por quê? Porque ao invés do outro se olhar como ele já devia saber, ele começa a ter a humildade de ver onde é que ele pode exatamente melhorar e aprender. E viver dessa forma, como eu falei para vocês no vídeo anterior, começa a ser espaço de paz. Nós estamos aprendendo a lidar com esses desafios e as crianças também, nossos maridos também, as esposas também. Então, a hora que a gente entende essa premissa de imperfeição e a gente põe a compaixão como a cola, o acolhimento como o lugar onde nos encontramos para lidar com as nossas dificuldades, a gente começa a caminhar por um outro caminho. Obviamente, na aplicação de consequência, ou mesmo no ou você, os pais são norte, mas nós somos exemplos daqueles que também arcam com a responsabilidade e com o espaço de perdão quando falhamos. E nesse sentido, a gente vai construindo um espaço de conversa, um espaço de colo, um espaço de acolhimento, mas principalmente um espaço de norte por bons princípios e aprendizado sempre. O vídeo de hoje foi esse. Eu agradeço muito a Deus pela tua presença aqui, pela oportunidade da gente refletir, pela paz que Ele trouxe no meu coração. E eu agradeço muito a tua presença também. A gente se vê na próxima. Um beijo, fica com Deus. Tchau! Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e espalhe essa ideia. Tchau!